Rapaziada, a gente tá chegando no fim do primeiro semestre de 2023, a janela de transferências tá chegando aí e tem muita gente reclamando do elenco do Palmeiras, fazendo suas críticas, e o vídeo de hoje é pra gente elucidar todos esses pontos. Vamos analisar de fato? Vamos ver posição por posição quais são as opções do Palmeiras e onde realmente a gente precisa contratar, quais vão ser as prioridades nessa próxima janela? Vem comigo! Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É isso aí, rapaziada, dei uns dias aí pra vocês digerirem a última derrota contra o Botafogo, pra gente de fato analisar, tentar trazer um pouco de clareza, um pouco de razão pra essa questão do elenco do Palmeiras. É claro que depois de uma derrota em que o elenco ele foi colocado à prova, jogadores vieram do banco pra tentar mudar o jogo e o jogo não mudou, a gente não conseguiu fazer isso, é claro que depois de um cenário desses as críticas vão aumentar, é natural, ainda mais com a janela de transferências chegando, né, a gente tá acabando o primeiro semestre agora, mas tem críticas que eu acho que são sim válidas, algumas são um pouco além do ponto, pelo menos na minha visão, mas tem outras que realmente são sim válidas, e no vídeo de hoje eu vou fazer a minha análise do elenco, posição por posição, para entender o que de fato é prioridade. Então se você gosta de análise tática, se você gosta de trazer um pouco de razão para essas questões polêmicas aí envolvendo o Palmeiras, elenco, questões de campo mesmo, vem comigo, junte-se a nós no Análise Verdão, inscreva-se aqui no canal se você ainda não tiver inscrito, porque tem análise toda semana por aqui, análise depois de todos os jogos, análises táticas, muita coisa bacana, então se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever também para não perder as próximas, fechou? Então vamos lá, claro que para uma análise dessa tem que ter o nosso glorioso campinho na tela para a gente poder visualizar tudo, certo? Vamos começar pelo começo, pelos goleiros, temos aí o Everton, Lomba e Vinícius, e eu nem vou tomar muito tempo de vocês aqui, não tem que mexer nos goleiros aí no meio da temporada, não precisa, não tem necessidade de contratar aqui. Indo para a lateral direita, eu acho que também é uma posição que nesse momento não precisa se preocupar, temos o Mike titular, o Marcos Rocha como uma opção imediata e o Garcia ainda no elenco, certo? Se o contrato do Marcos Rocha acabar, depois a gente vê isso, essa temporada não precisa mudar, o que pra mim é o mesmo cenário dos laterais esquerdos, certo? Temos no Piquerez um ótimo titular, o Vanderlan é um cara que tem crescido bastante, que sempre corresponde num nível bem regular, então acho que não precisa mudar nessa lateral esquerda também, por enquanto nenhuma necessidade na minha visão. Só que aí a gente vai pra zaga, e aqui eu acho que começa o sinalzinho amarelo. Temos 4 zagueiros no elenco, certo? Luan, Gomes, Murilo e Naves. Coloquei o Luan de titular aí porque ele tem sido titular recentemente, aqui pra mim sinal amarelo. Por quê? Pouca profundidade na posição, tá? A gente jogou recentemente contra o São Paulo um clássico que a gente ficou sem zagueiro por um bom tempo, né? O Naves teve que jogar, então claro que a gente tem 3 zagueiros de um bom nível, mais o Naves que não tem muitos minutos no profissional, então pra mim não é a maior prioridade de contratação aqui, porque nós temos 3 zagueiros de bom nível justamente, mas olha, não tem muita profundidade, não tem muitas opções numericamente falando, então acho que é uma questão pra gente ficar de olho, certo? Nessa profundidade do elenco mesmo, porque vai que precisa de mais um zagueiro aí, né? Já jogamos clássico sem, não dá pra se repetir isso, né? Agora, por que eu falei que não é prioridade, a maior prioridade nesse momento pra mim? Porque agora a gente chega aos volantes. Pois é, na posição de 5 eu coloquei ali Zé Rafael, Fabinho e o Atuesta, a gente nem lembra mais que o Atuesta existe, né? Ele não vai estar disponível ainda por um bom tempo. E na 8 a gente coloquei Menino, Rios e o Jailson. E aqui eu tenho o primeiro sinal vermelho, certo? Na camisa 5. Pra mim é a maior prioridade do Palmeiras, a gente perdeu o Danilo no começo da temporada e não houve reposição até aqui, ele era um jogador importantíssimo, o Zé Rafael estava se desdobrando para fazer essa função de 5, inclusive eu fiz uma análise aqui mostrando como o Abel deu uma equilibrada maior no time com essa dupla de Zé Rafael e Gabriel Menino, muita gente entendeu errado, para mim ainda tem que contratar, tá? Eu só tava mostrando na análise tática como a gente conseguiu um certo equilíbrio, mas ainda tem que contratar, ainda mais porque agora o Zé Rafael lesionou, o Atuesta já tá lesionado, o Jailson também tá lesionado, e então assim, para mim a posição de 5 é uma prioridade máxima nessa janela, e na posição de 8, com essa lesão do Zé, ainda é uma questão que a gente precisa se atentar bem, porque ainda falaram que o menino pode receber proposta e tudo mais, enfim, talvez seja caso até de trazer 2 volantes, mas como eu não sei, não tenho informação de quanto tempo o Zé vai ficar fora, quanto tempo vai levar esse tratamento, não dá pra saber direito qual que é o planejamento do Palmeiras nesse sentido, mas enfim,
Posição de 5, prioridade, essa 8 aí é pra ficar de olho. Já já eu volto nesse ponto. Seguindo, meus amigos, eu vou colocar de uma vez aí essas 3 posições aí, né? O ponta esquerda, o ponta direita e o meia. Claro que o Palmeiras não se coloca assim em campo, mas só pra facilitar a visualização, a gente tem Dudu e Breno como opção pela esquerda, Veiga, John e Luiz Guilherme ali como meias e o Arthur e o Tabata como esses pontas direitas. Eu coloquei os 3 de uma vez, porque claro que tem jogadores que podem fazer mais de uma função aí, né? Nessas 3 posições e tudo mais. E aqui pra mim, sinal amarelo também, tá? Não é a maior prioridade, como eu disse, a maior prioridade pra mim é um volante, mas seria interessante um jogador para dar um peso maior nesse elenco, ser mais uma opção confiável para um segundo tempo, por exemplo, para mudar uma partida, né, como a gente viu que não aconteceu contra o Botafogo, né, ainda mais agora que a gente vendeu o Giovani, conseguiu arrecadar um bom dinheiro, né, vendendo só 50% do Giovani, então acho que aqui é um sinalzinho amarelo também pra gente ficar esperto, se rolar alguma oportunidade, eu acho que são funções ali, não tô falando que precisa de um jogador para cada uma dessas 3 funções não, tá? Um jogador que possa jogar aí como um meio atacante, barra ponta, um cara que pra dar um peso maior pro elenco, eu acho que pode ser sim interessante. E pra fechar, quando a gente vai aí pra função de centroavante do time, né, aqui eu acho que não tem muito o que mexer, porque a gente tem muitas opções, o Rony titular, Endrick, Flaco e Navarro como opções, são jogadores até de características diferentes, são 4 opções aí pra basicamente uma função, claro que às vezes o Flaco joga de meia, o Navarro já jogou assim também, mas enfim, acho que aqui não tem muito o que mexer não nessa janela. Então vamos lá, calma, vamos recapitular as coisas aqui, vamos facilitar o negócio, tá? Mostrei muito jogador, muito campinho e tudo mais. Vamos voltar e deixa eu explicar pra vocês qual é a minha visão, a minha análise, eu quero saber se vocês concordam comigo. Então volta o campinho pra tela pra gente entender. Pra mim, prioridade máxima, sinal vermelho pra esse camisa 5, certo? Prioridade máxima da janela. O camisa 8 eu vou colocar um sinal amarelo por enquanto, porque eu não sei quanto tempo o Zé Rafael vai ficar fora, como eu disse, mas ele é uma ausência muito sentida nessa função, ele é um jogador insubstituível hoje no elenco, um jogador da característica dele, então se bobear pode acabar virando essa próxima prioridade aí, mas eu vou colocar um amarelo por isso que eu falei. Amarelo também pra zaga, certo? Não pelo nível dos zagueiros, mas pela quantidade de zagueiros no elenco, e inclusive muita gente tem pedido o Luan como volante, né, nessa ausência do Zé e tudo mais, na ausência de uma contratação, muita gente pedindo o Luan de volante. Se o Luan for testado nessa função, aí sim que precisa de mais um zagueiro, né? Porque a gente vai ficar só com Gomes e Murilo e mais o Naves como único reserva, então aí pra mim um sinalzinho amarelo pelo menos pra essa zaga também, e amarelo também pra essas 3 funções ali do ataque, né, meio atacante, barra ponta, enfim, não quero denominar uma função específica, porque eu acho que um jogador que joga numa função dessas ali, que dá um peso pro elenco pode ser interessante também, e aqui não pela quantidade de jogadores, que tem até uma quantidade justa, mas sim pelo nível aí dos jogadores que entram do segundo tempo. Portanto, vamos lá, eu coloquei aqui um sinal vermelho e 3 sinais amarelos, certo? Para essa janela de transferências, que dariam aí um total de 4 contratações por cima. Eu acho que o Palmeiras vai trazer 4 contratações? Não, eu não acho. O Palmeiras não vai trazer. E talvez nem precise de 4, porque às vezes você tem um jogador que pode desempenhar mais de uma função e tudo mais, enfim. Eu tô colocando aqui a minha análise mundo ideal, tá? Minha análise. Talvez nem precise mesmo de 4. Mas eu acho que pelo menos uns 2 aí vai acabar sendo necessário, sim. Eu acho que a janela é uma ótima oportunidade pra gente corrigir o que precisa ser corrigido, porque tá tudo em jogo ainda, o Brasileirão tá todo em jogo, a Libertadores tá todo em jogo, Copa do Brasil tá todo em jogo, tem muita coisa pra ser disputada ainda, e quando a gente vê uma lesão como essa do Zé Rafael, a gente pensa, caramba, isso aí a gente não tem como prever esse tipo de coisa, né? Mas tem como se preparar. Então, vamos olhar para essa janela como uma oportunidade de se preparar para o resto da temporada, porque, né, não vai ser fácil se manter nas 3 frentes ali. A gente sabe como é complicado e como o calendário é maldoso também. Mas agora eu te pergunto, você concorda comigo? O que você me diz? Comenta aí, você concorda com o meu sinal vermelho, meu sinal amarelo? Você mudaria, você daria um sinal vermelho para uma outra função também? Ou você daria só um amarelo para camisa 5? O que você faria? Me diga, certo? Vamos se manter no mundo real aqui, né? Não falar, não, eu quero 5 meias, 3 atacantes, 4 zagueiros. Não, vamos se manter no mundo real aqui, não na fantasia. Vamos lembrar que é uma janela de meio de temporada, não de início de temporada, que é onde costuma ter uma reformulação maior nos clubes. Então, vamos
colocar isso em mente e vamos colocar a opinião aí de vocês nos comentários, por favor. Quero ver a análise de todos vocês. Eu achei que era uma análise válida de se fazer aqui pra vocês, justamente por essa questão de tá acabando o primeiro semestre, tá chegando a janela e tudo mais. É uma questão que tem sido falada, achei legal trazer minha análise, até porque eu fiz a análise do elenco no começo da temporada, mas achei legal dar essa atualizada aqui pra vocês. Então, comenta a sua opinião e se você chegou até aqui no vídeo, eu mereço seu likezinho também, né? Não custa nada, deixa o likezinho aí, né, no vídeo, que fortalece muito o meu trabalho, me ajuda muito, é só um clique pra você, é de graça, e aí você também recomenda esse vídeo pra outros palmeirenses. Aí nos próximos dias, depois da partida contra o Bolívar, claro, tem análise pós-jogo aqui no canal, depois tem Atlético Paranaense no fim de semana, enfim, muitas outras análises por vir, então se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma. Fechou, meus amigos? Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos numa próxima. Tchau, tchau.